a gente não sabia, né? Sempre o nome da casa, bateria, um abraço ali pro Everson, pro Luciano, né? Que são um dos patrocinadores do nosso podcast. Gazin Fux Colchão, né? Uma junção que deu certo, né? Veio para acabar com tudo a concorrência aí. Os caras são demais, cara. Precisou, nesse friozinho, edredomzinho, cobertinha, colchão novo, tem tudo. Tem até uma namoradeira lá para quem quer largou da mulher, né? Não sei para quem que eu tô falando isso, né? Mas é cumpridão assim, ó, você abraça assim, cruza as pernas assim, velho. Você esquece que tá sem mulher. É interessante, que a gente vai ter que fazer uma visita lá na loja, porque assim, quanto mais anos de casado, aí mais o espaço vai crescendo na cama. Então, você precisa de um colchão bom, um king size, né? Vamos fazer uma visita na loja lá. Com certeza. Celso Mota também, lá você encontra teu maquinário. Um abraço aí pro Max Sandro, né, meu amigo, além de DJ, o cara é o rei, ele é o rei dos trilheiros, né? Esse é. Você precisou, teu quadriciclo, tua motoca aí, o cara é um gênio, velho, vai tomar no banho. Há 20 anos pilotando moto com o mesmo peso. E o cara é diferenciado. Ô Mauro, cara, você tem uma história de superação que é muito interessante para muita gente aí que não consegue dar a volta por cima, e eu queria que você falasse um pouquinho, cara. Você já foi morador de rua? Na verdade, eu tenho uma história que começa assim. Eu não fui aceito, né, pela minha mãe, assim, no começo, né? Então, com 15 dias nascido, então eu acabei indo parar em um lar de adoção de freiras, né? Só que a minha tia e a minha avó me localizaram nesse lar, então me levaram para morar com elas. Depois, quando eu já tinha 6 anos, mais ou menos, a minha avó faleceu, e eu fiquei meio que jogado de um lado para o outro. Com mais ou menos 9 anos, eu tomei a decisão de pegar e começar a minha vida sozinho. Então, eu fiquei mais ou menos ali, não vamos nem falar jogado como morador de rua, Sim. porque eu sempre tive esse mesmo conceito que eu acho assim que é o que mais nos aproxima, falo eu e você, que nós temos a mesma característica, sempre trabalhar. Sim, trabalhar. Então, eu fui realmente para a rua, mas eu fui para a rua com a intenção de trabalhar, de buscar meu espaço, de buscar um local para que eu pudesse realmente ter a condição de me dar dignidade. Você já morou num albergue, assim, alguma coisa parecida? Não, literalmente. Eu cheguei a dormir assim, abrindo o colonião, né? Para quem conhece colonião, né? Abri o colonião por baixo, dormia lá. E quem vê essa lata tua hoje assim, com o cara bombadão, Não, jeitadão, nem imagina que você passou. não, nem imagina. Eu com mais ou menos 13 anos, eu já tinha 1,80 m e pesava 39 quilos, né? Porque assim, Caramba, Mauro. às vezes era uma refeição por dia e quando conseguia ter essa refeição, né? Mas assim, isso nunca me tirou o foco, né? Porque quanto mais as pessoas diziam, e aqui assim vai um lembrete para a nossa juventude de hoje, as pessoas que muitas vezes colocam dificuldades nas coisas, né? Se alguém falava assim, pô, cuidado, cara, que você pode virar bandido, cuidado que você, né, pode ir para um caminho errado, eu falava assim, olha, não, o que eu quero, só quero trabalhar e ganhar o meu espaço. Quando Deus me der a oportunidade, eu vou ter a minha família. Olha só, Mauro. Então, sempre o meu pensamento foi esse. Então, assim, o trabalho, a Bíblia mesmo já fala, né, que o trabalho ele dignifica o homem. Isso. Né? Então, assim, eu sempre procurei trabalho. Então, com 11 anos, eu chego em uma copiadora, lá em Cuiabá, né, saio daqui do estado, peguei o ônibus, que na época a criança não pagava, né? Meti o pé. Meteu louco mesmo. Fui parar em São Paulo, Campinas, Louveiras, né? Aí depois fui lá para Cuiabá, Tangará da Serra, Campo Novo do Sozinho, Mauro? Sozinho. Com a mochila Aí na costa? Não, nem mochila tinha. Era um saquinho, que era uma sacolinha tipo do Flamengo, uma camisa, e do uma Flamengo calça. ainda, putz, Não, aí quem quer dar atenção para um homem desse? Aí falava, até lembrando em Flamengo, mandar uma mensagem: se alguém, torcedor do Bayern, estiver assistindo aí, prepara, vocês vão tomar taca. Vai levar taca. Então é o seguinte. Aí eu cheguei nessa empresa e falei assim: ó, eu tô vindo, né, lá do Mato Grosso do Sul, tô procurando serviço, o que você tiver eu faço. Com 11 anos. Aí o cara olhou para mim, deu risada, falou: rapaz, quem que vai dar serviço pra moleque? Eu falei: rapaz, eu não sou moleque não, cara, eu sou homem. Olha, com que idade? 11 anos. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: o que você quer fazer? Fala, cara, se você tiver papel para recolher, banheiro para lavar, o que você tiver aí eu vou fazer. Aí ele falou assim: cara, a faxineira não veio, vai lá pro fundo, lá, vai lá limpar o quintal, porque no final do dia lá comprar uma tubaína e um salgado para você. Caramba, e eu com a fome, com aquela broca violenta, mãe do céu. entrei pro fundo da loja lá, e lá tinha 14 caras que trabalhavam com aquelas maquininhas, sabe, tirar cópia, né? Sim. Era muito, assim, era muito usado naquela época, na década de 90.
Aí então eu fui lá pro fundo, cheguei lá, fiz a limpeza e tinha um velho lá, um gauchão lá, uns 70 e poucos anos, lá consertando uma máquina e o de ouro, né? Falei, como é que conserta isso daí? Ele falou, rapaz, eu tenho 20 anos que eu conserto essa máquina aqui, você acha que você vai aprender um dia? Eu falei, não, mas deixa eu olhar. Aí comecei a olhar, tá, né, sempre curioso, né, olhando ali, ele consertou a máquina e foi embora. Depois de uma semana, eu lá, ainda nem era contratado, eu só ia todo dia para poder fazer a limpeza. Então a minha refeição era uma tubaína e uma coxinha. Nossa, Todo mano. dia era a minha refeição. Eu só ganhava aquilo porque todo dia eu ia lá limpar. Aí, quando foi num dia, uma semana depois, a máquina quebrou de novo. Aí os caras, pô, e agora? O gaúcho, né, tá lá no não sei na onde e a gente não vai conseguir arrumar essa máquina. Eu falei assim, ó, eu sei arrumar. Ah, você sabe nada, moleque. O cara tá aí, tem quantos anos aí trabalhando com isso? E aí você acha que você vai consertar essa máquina agora? Eu falei, não, eu sei, só que se eu consertar, você me dá um emprego. Ele falou, tá bom. Aí eu peguei, fui lá, peguei as ferramentas, desmontei a máquina, limpei o cilindro, lustrei, montei tudo de volta, peguei a folha e pá! Ah, pega. Peguei o primeiro serviço, uma encadernação de 1000 folhas, 1000 cópias. Tirei as cópias, fiz a encadernação, coloquei e falei assim, ó, vai trabalhar no balcão a partir de amanhã. E dali eu fui até quando eu completei 17 anos. E aí o Mário e o Beto, né, que é a copiadora Três Irmãos, mas assim, era o Mário, o Beto e o pai deles. Aham. Na Barão de Melgaço, em Cuiabá, pertinho do antigo Excel e Econômica. Excel e Econômica era um na frente do outro, quase subesquina da prefeitura. Aí o Beto chegou para mim e falou assim, cara, chegou na hora agora, você está com 17 anos, você vai ter que se alistar, a gente não pode ficar com você aqui, já ficou com você, não podendo, mas o Exército vai te dar uma outra visão de mundo. E muito interessante que, assim, quando se fala em superação, as pessoas elas pensam que é só a saída da rua, mas, assim, a mentalidade, você superar a questão do abandono, né, de não ter a família por Hum. perto, de muitas vezes ser rejeitado pela própria sociedade, né, que as pessoas olhavam para mim e falavam, pô, esse moleque é drogado, drogado. Caramba. Esse moleque aí, ele, cara, deve fazer muita coisa errada. Porque, assim, você imagina um cavalo, né, de 1,86 m já, depois com 14 anos, Aham. 39 quilos, puro osso, né, aquela olheira profunda, né? Eu acho que hoje Nossa senhora. eu era o meu braço, entendeu? Caramba, De tão velho. magro que era. E aí todo mundo olhava e rejeitava, cara. Nossa, e a adoção? Veio quando a Então, adoção? Foi com que idade? a adoção ela tem uma história assim que ela impactou a minha vida. Ela Nossa mudou. Eu senhora. acho que até você chegou a conhecer meu pai, né? Eu trouxe ele Eu, aqui uma vez, rapaz, né? você trouxe E eu tava no banco de uma igreja, no né? banco da igreja. Assistindo o culto, assim, não falava da minha vida para ninguém, né? Não falava da minha vida para Com que ninguém, não idade, ficava Mauro? Com reclamando. que 17 idade? anos. 17 anos? 17 anos. Na Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande. Já participava lá, fazia parte ali da rotina da igreja, né, assim, culto dos jovens, tá? Mas assim, sempre na minha. E aí, um determinado dia, né, levanta aquela senhora, né, que assim, minha mãe ela fala assim que era uma das mulheres mais bonitas, né? E ela levanta, ela vem até a mim, ela assim, ela fala assim, ó, a partir de hoje você vai comigo para casa, porque assim, você é meu filho. Aí eu falei, como assim, sou Caraca, seu velho. filho? Aí ela pegou, me levantou, era, né, 39 quilos, né? Foi fácil para ela, me levantou, colocou no colo dela, começou a chorar. E aí começou a falar assim, ó, eu queria ter 4 filhos, eu tive 3. E eu falava para Deus, Deus falava que o meu quarto filho já tinha Já nascido. tinha E nascido. que no momento certo ele me daria. Só que eu cheguei à conclusão que esse filho é você. E você vai comigo para casa. Caramba, E eu ainda cara. resisti, sabe? Porque assim, é Sim, difícil para quem passa por um processo como esse de abandono. Você não confia em ninguém. não confia de Você jeito não nenhum. confia. Então, assim, como é que você olha para uma pessoa, por mais, né, que é assim, E é amorosa que ela engraçado que fosse? você não vê a hora de chegar esse momento tipo assim, quem mais não confia é o pessoal de fora que quer adotar, né? Sim, E a gente não confiaria, né? sim. Porque, assim, será que tá falando a verdade? É, Será né? que, como assim? Eu Sim, com 17 anos, como que alguém vai querer me adotar? sim. Né? Cara, você é E aí, louco, então, mano. assim, eu resisti, mas aí depois de 2 dias eu fui almoçar com eles. Né? Quando eu cheguei lá na casa para almoçar, ela já tinha preparado um quarto, cama, já tinha preparado tudo. Ela falou assim: daqui você não sai mais, você não entendeu, você é meu filho. Nossa senhora. E aquilo, assim, me deu um impacto tão grande, que, Melo, eu falando, talvez assim as pessoas não tenham a noção, mas 1,86 m, 39 quilos, pele ressequida,
Sabe aquela pele assim que você passa a mão assim, sai aquele pozinho branco? Aham. A minha pele era assim, né? Eu tenho assim um pouco de olheira, mas porque hoje a gente não dorme, né? Preocupado Aham. com filho, né? Com conta, tá? Mas assim, era aquele negócio preto que assim nos olhos assim. Nossa, tanto vai à E noite. aí ela olhava assim para mim assim, e falava assim, cara, como que eu sou apaixonada por você, cara, como que eu queria você como filho. Eita! E aquilo assim foi transformando ao ponto assim de eu começar a ceder. Aquele cara assim que era durão, que não queria mais saber de conversa com ninguém, sempre cara fechada, né? Não fazia mal para ninguém, mas não queria ninguém por perto, porque todo mundo para mim iria me fazer mal. Olha só. Eu passei a fazer o quê? Pegava meu pai, quando ele estava chegando do serviço, né, 5 horas da tarde, eu colocava a cadeira de fio na área, ficava com o chinelo de mão né, o chinelo na mão, esperando ele. A hora que ele entrava pelo portão, colocava a cadeira para ele sentar, ia lá, tirava o sapato dele, calçava ele o chinelo, sentava do lado e falava assim: como é que foi seu dia? Nossa, que emoção! Aí a minha mãe já Uma vinha e falava assim: eu, família. eu, eu fiz um chimarrão, vamos sentar e conversar. E aí meu pai começava a falar: no serviço aconteceu isso, 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 isso. Depois de uma meia hora ele. Mauro do Aí céu. então eu comecei a entender o que era o relacionamento entre um filho, uma mãe e um pai. Nossa senhora, uma coisa mágica. Aquilo foi me moldando num ponto que eu falo assim: eu quero ser pai. Porque eu quero chegar em casa, meu filho não precisa colocar o chinelo no meu pé, mas eu quero ter essa relação de conversar com ele, de fazer as coisas com ele, porque assim, é isso que eu queria e eu não tive. Nossa, Mauro, E que eu coisa, cara. entendi que a adoção, né, principalmente para quem assim hoje tem o receio da adoção, porque assim houve algumas histórias, né, e a internet infelizmente ela traz coisas boas e ruins. Sim, Ah, mas fulano foi adotado e matou os pais. Cara, isso não chega a 1% do que acontece. poderia Na acontecer. maior parte É. do tempo, e assim, para as pessoas que querem, por exemplo, adotar uma pessoa, eu sempre digo o seguinte: as pessoas falavam para mim, vai dar errado. E eu falava para mim mesmo, só vai dar errado se eu quiser. Então eu tive essa força de vontade de querer falar assim, cara, se o cara fala que eu vou ser bandido, eu vou ser mais honesto possível. Inclusive, né, Melo, tem uma história aqui em Dourados, saindo um pouquinho aqui Hum. dessa questão. Já estava casado, o João Pedro já tinha nascido, né, já frequentava aqui a barbearia, né, graças a Olha Deus. só. E aí eu fui no Banco do Brasil um dia, cara, duro pra caramba, né? A gente estava com uma defasagem salarial, né, servidor público, né? E aí fui no Banco do Brasil para olhar assim, algum saldinho lá, um negócio, fazer uma compra no atacadão. E eu achei uma carteira. Na carteira tinha 70 mil reais na época. 70 70 mil reais? mil, aquelas carteiras de boiadeiro, sabe, aquelas de couro, assim, Sim. grandona, assim, 70 mil. Um cheque, né? Cheque completo com 12 lâminas, assinado, tudo em branco. Cartão de crédito com 100 atrás e só tinha um número de telefone. Aí eu falei assim para Adriana, eu falei assim, a gente vai devolver. Liguei naquele número, inclusive quem é de Itaú vai lembrar essa história, para não ter que falar o Olha nome. só, cara. O cara era fazendeiro de Itaú. E o Eita! cunhado dele, né, trabalhava na fazenda com ele. Aí eu liguei para ele e falei, cara, eu achei essa carteira assim, assim, eu sou o cunhado dele. Falei, então, eu estou indo para frente do fórum amanhã, eu te entrego lá, né? Eu trabalho, né, como policial, eu te entrego a carteira lá, eu entrego para ele, mas assim, eu preciso que vocês me falem a verdade, se são vocês mesmos, porque assim, o nome do cara que está aparecendo aqui é o fulano de tal. Não, não, pode confiar. Eu vou inclusive com a minha esposa, que é a irmã dele. No dia seguinte, 15 horas da tarde, eu chego lá na frente do fórum, aí desce o cara da caminhonetona, chapelão, e o cunhado dele e a mulher. Aí eu falei assim, ô, foi com você que eu falei? Foi comigo mesmo. Falei, cara, tá tudo aqui, dinheiro, lâmina de cheque, cartão, não peguei nada, não quero recompensa, porque assim, é de vocês, eu não gosto de nada do que não é meu. Uhum. Eu não trabalhei para isso, o dinheiro é de vocês. Só que o dito fazendeiro, né, ele pegou, olhou para mim e falou assim, cara, tu é preto, safado, bandido, vagabundo, tá? Aí a irmã dele falou, não, o que é isso? O rapaz está te devolvendo, confere aí que tá tudo em ordem. Fui eu que perdi a carteira, eu que estava com a carteira. Ele falou, eu não quero saber, eu não falo com preto. Rapaz do Aí, céu, que só que aquilo não me coisa. feriu, o Melo. Você sabe por quê? A minha mãe, ela me ensinou assim: as pessoas vão te maltratar, elas vão te xingar, elas vão falar mal de você, né? Elas podem te bater, só que você não vai revidar. Aí eu falei assim, mas como que eu não vou revidar? Como é que eu vou me defender? Ele falou assim, ué,
Jesus, ele levou todas as nossas dores e todas as nossas culpas quando ele morreu na cruz. Se ele já levou, por que que você quer ir atrás, reivindicar aquilo que não é seu? Ele já levou, já pagou. Então, Já assim, o que pagou. você está sofrendo não é nem 10% daquilo que ele já sofreu na cruz. E Verdade. aquilo mudou minha vida. Nossa Então, assim, senhora. quando eu lembrei disso na hora, aí eu falei, cara, já devolvi sua carteira. Se você estiver achando que falta alguma coisa, você faz o seguinte: você vai até a polícia, denuncia e eu presto depoimento. Aí a irmã dele falou assim: não precisa fazer isso. Pode deixar, te agradeço, eu não tenho como te dar recompensa. Eu falei: não quero recompensa. Eu fiz e já recebi a minha recompensa. A minha recompensa é com Deus. Então, assim, Ah, pega. para você ter uma noção do que é uma adoção com amor, Caramba, velho. entendeu? Então, Transformou. assim, transformou realmente a minha vida, e não que eu Foi a não, já não forma. tivesse esse caráter, mas assim, eu aprendi o porquê que a honestidade, ela não deve ser uma obrigação, ela deve ser algo que é a sua essência, Sua essência. né? Você Caramba, não velho. precisa ser obrigado a devolver algo que você achou. Se você tem uma boa essência, assim, né, como meus amigos aqui, o Mel, conheço ele há muitos anos, e a gente assim tem assim essa relação muito boa de amizade justamente por isso, porque assim, a honestidade faz parte do nosso dia a dia, Faz parte. Com certeza. né? A gente conhece a família, conhece ele, então assim, não há o que fazer, né, quando você não tem essência. É Você não verdade mesmo. consegue colocar, né, um vidro de azeite, né, dentro de um balde de quiboa, só porque a Verdade. quiboa, né, vai tentar ali tirar a gordura, não. Azeite é azeite, quiboa é quiboa. Né? Verdade Então, a mesmo. quiboa já tem sua essência, o azeite tem sua essência. Cada um vai fazer o seu papel. Então, o meu papel que eu aprendi com a minha mãe é ser mais honesto possível. Cara, que coisa linda, Mauro. Que aprendizado maravilhoso. Pessoal, ó, se vocês gostou dessa história, tá? É história, o cara é um fenômeno. Não é história, não, é história. É coisa real que aconteceu na vida dele, né? Tá testemunho. É um testemunho.